ainda dentro desse tema que envolve também as questões, as decisões interlocutórias. É possível que essa decisão interlocutória passada seja prejudicial ao recorrido, ou seja, ele no mérito foi vencedor, mas há uma possibilidade, em função do recurso do derrotado, que essa situação dele hoje vencedor seja alterada, ele passe a ser eventualmente perdedor em segundo grau. Quando isso acontece, é razoável que esse agora vencedor, ele olhando para trás no processo, verifique que houve alguma decisão interlocutória que lhe causou prejuízo. E que antes não houve possibilidade de impugnação porque não era ela sujeita a agravo. Mas agora, com a possibilidade de mudança da situação de mérito, passa a ser para ele importante rever aquela discussão. Nesse caso, ele vai suscitar a análise preliminar dessas questões interlocutórias anteriores nas suas contra-razões de apelação. Ou seja, ele é recorrido, ele ganhou o processo, mas há uma questão interlocutória que foi decidida contra ele, que até agora não teve tanta importância, mas que agora, diante da possibilidade da decisão em face da apelação do perdedor se alterar, ele passa a ter o legítimo interesse de rediscutir aquela questão que tinha ficado para trás, mas que agora é importante. Nesse caso, então, ele vai apontar isso nas contra-razões de apelação. E aí, o recorrente vai poder se manifestar sobre elas, fazendo uma nova manifestação. Então, ele vai ter feito a apelação, o recorrido vai fazer as contra-razões, vai alegar essa questão interlocutória, e o recorrente vai ser chamado a falar de novo. Então, essa é uma situação peculiar. Outra coisa, quando na sentença houver algum capítulo que aparentemente decida uma questão interlocutória, que é tida pelo artigo 1015 como uma decisão interlocutória, mas ela for incluída na sentença, ela passa a ser sentença, ou seja, ela é sempre impugnável por apelação. Então, se na sentença, por exemplo, o juiz concede uma tutela, as tutelas, em tese, são decisões interlocutórias. Mas como ela está dentro da sentença, ela perde completamente a natureza de decisão interlocutória e passa a ser corpo da sentença. Então ela também passa a ser impugnável por recurso de apelação. A gente esquece, portanto, a natureza originária dela de decisão interlocutória. O prazo do recurso de apelação é de 15 dias. Então, publicada a sentença, ou na audiência, ou por despacho publicado no Diário Oficial, a partir do dia seguinte, primeiro dia útil, começa o prazo de 15 dias. Lembrando vocês, toda aquela questão do prazo em dobro para a Fazenda Pública, Ministério Público, né? Então, isso vocês já sabem. A petição de apelação, ela é feita direcionada, dirigida, portanto, lá em cima a gente direciona para o próprio juiz ou ACO. Então, o juiz que proferiu a decisão, é para ele que eu dirijo o recurso de apelação. Nesse recurso de apelação, há alguns requisitos que devem fazer parte do conteúdo do recurso de apelação. Então, além das questões formais, o nome da parte, aquelas coisas que a gente já sabe, é fundamental que o recurso de apelação ataque os fundamentos da decisão. Ou seja, as razões de apelação é aquilo onde você vai colocar os motivos pelos quais você aponta a injustiça, a ilegalidade, a incoerência da decisão e, portanto, você produz o seu inconformismo baseado na ilegalidade daquela decisão. Essas razões de apelação são fundamentais. O que eu quero dizer é o seguinte: não basta ser derrotado para ter o seu recurso revisto, analisado. Você tem que botar no seu recurso as razões. Não adianta fazer biquinho dizendo, por ser perdedor eu quero que a sentença seja revista. Não, isso é reexame necessário que faz. Nós, partes que precisamos fazer recurso voluntário, temos que colocar nas razões do recurso o nosso fundamento, as chamadas razões de apelação. Apresentada a apelação, portanto as razões de apelação, com as custas, porque a apelação é um recurso oneroso. Então lembram da aula passada? Você, para não ter o seu recurso julgado deserto, você tem que recolher as custas. O juiz do primeiro grau recebe, dá vista ao recorrido para que ele apresente contra-razões de apelação. O recorrido, portanto, recebe a intimação e faz uma petição chamada contra-razões de apelação. Evidente, se o recorrente luta por mudar a sentença, o recorrido luta por ter a sua sentença, a sentença mantida, porque ela é a seu favor. O final de todo recurso não é só apelação, é todo, isso é para guardar para sempre. É sempre requer, seja conhecido o recurso e a ele seja dado provimento. Esse é o final de qualquer recurso, ok?